Processos de impressão. Capacidade de produção e reprodução. Qual a relação entre a capacidade de produção e reprodução dos impressos e que diferença isso faz no meu dia a dia como profissional de comunicação? Os padrões CMYK e RGB são padrões de cor utilizados em design de projetos, na criação de materiais gráficos, web design, materiais destinados à publicidade impressa e a uma infinidade de outras situações. Qual a diferença entre estes padrões? CMYK correspondem às iniciais das cores ciano, magenta, amarelo e preto, e RGB, vermelho, verde e azul. O CMYK é um padrão de 4 cores primárias, que combinadas formam cores ilimitadas. Ele é o mais usado em impressoras domésticas e na técnica de offset. Devido a essa diferença de padrão, é que uma mesma imagem vista no monitor apresenta leves alterações na tonalidade das cores quando impressa. Alguns programas gráficos, como Illustrator, incorporam filtros que tentam mostrar no monitor a imagem exatamente como ela será impressa. As imagens devem ser configuradas inicialmente no projeto com o padrão RGB ou CMYK, pois a mudança de configuração no meio ou no final do projeto faz com que existam alterações de tonalidade. O que define a escolha do padrão de cor é o próprio projeto digital offline, por exemplo. Além do CMYK e do RGB, existem vários outros padrões de cores, como por exemplo o Pantone. Neste caso, ao invés de um certo número de cores primárias que são combinadas para gerar as demais, há uma tinta para cada cor que será utilizada na impressão. Isso garante que a cor impressa seja exatamente a mesma que é vista no mostruário. Entretanto, não permite usar muitas cores diferentes no mesmo impresso, já que seria necessário o uso de uma tinta diferente para cada cor. Todo cliente de produtos gráficos, sejam eles profissionais ou leigos, tem uma expectativa em relação ao trabalho contratado. É comum ficarmos decepcionados com a reprodução de cor conseguida por uma gráfica quando ele não tem muitos conhecimentos sobre como a transformação de cores entre a tela e o computador é feita. Neste vídeo, vamos discutir um pouco as possibilidades de reprodução de cor pelo sistema CMYK utilizado nas impressoras de papéis tanto offset quanto digitais. Claudia McKill, em um dos seus livros sobre reprodução gráfica, nos dá uma simples e exata explicação do problema. Mesmo que possamos produzir uma extensão muito grande de cores com combinações de azul, vermelho, amarelo e preto, o que caracteriza a impressão CMYK, existe um limite para esse tipo de reprodução de cor. A autora continua: o olho humano pode captar uma enorme quantidade de cores. Essa quantidade é muito maior do que qualquer monitor de computador pode reproduzir. A quantidade total de cores que podem ser produzidas com tintas é consideravelmente menor do que as que o olho humano consegue ver, ou mesmo que o monitor consegue mostrar. Consequentemente, imagens que são vibrantes e vivas na tela do seu monitor podem ficar mortas e apagadas quando impressas. Isso não ocorre porque a gráfica é incompetente, mas sim pelas limitações de espectro de cores produzidas por tintas. A correção de cores em computadores, mesmo que bem ajustada, tem suas limitações. E o que fazer então? Do ponto de vista do profissional, é preciso que escolhas de cores sejam feitas, pensando nos meios em que as cores serão reproduzidas. Por exemplo, designers ou publicitários envolvidos no desenvolvimento de comunicação visual para a web devem prever a utilização desses trabalhos em outros meios que não os eletrônicos. Uma cor que funciona muito bem em um site pode não ficar bem quando reproduzida em material gráfico, como o caso de folders e banners. Formas de impressão utilizando cores especiais podem também ser escolhidas. No entanto, a produção encarece muito e gráficas que oferecem esse tipo de serviços não são facilmente encontradas. O bom senso e a informação continuam sendo a melhor opção na avaliação das possibilidades de reprodução de cor nos processos gráficos. Para você se certificar que você aprendeu o que de mais importante tem nesse vídeo, tente responder as perguntas a seguir. Qual a diferença entre os padrões RGB e CMYK? Estes são os únicos padrões existentes? Quais são os critérios de escolha entre os diferentes padrões quando se está criando um projeto gráfico, um layout? Aê, deu nós, filho!